Por que a gente insiste em quem machuca a gente? Você já se perguntou por que é tão difícil se afastar de quem te machuca? Por que, mesmo depois de tantas lágrimas, você ainda procura o nome daquela pessoa nas redes sociais, ainda espera uma mensagem, ainda sonha com um retorno? Tem algo estranho nisso, não é? A gente sabe que aquela pessoa nos feriu. A gente sente a cicatriz todos os dias. E mesmo assim, mesmo sabendo que não faz bem, a gente ainda insiste. Insiste em esperar. Insiste em lembrar. Insiste em sentir. Talvez você esteja nesse ciclo agora. Talvez você tenha recebido mais um não. Mais um silêncio. Mais uma porta. Fechada. E mesmo assim, uma parte sua continua ali de pé esperando. Como se existisse uma força maior que a sua própria vontade. É como aquela mensagem que você escreve e apaga 1000 vezes antes de enviar. Ou aquela que você envia e se arrepende logo depois. É como aquela sensação estranha de checar o perfil de alguém que você sabe que não deveria estar checando. É aquele nó na garganta quando você vê uma foto antiga. É aquela música que toca no rádio. E de repente, você está de volta àquele dia, àquele momento, àquela dor. Você já se perguntou por que é tão difícil deixar ir? Porque mesmo quando a cabeça diz chega, o coração ainda insiste em esperar. Hoje eu quero falar sobre essa força, sobre esse apego ao que dói, sobre esse vínculo estranho que criamos com quem nos machuca. Porque não é só sobre amor, é sobre algo muito mais profundo. E o mais importante, você não está sozinho nisso. Você não está quebrado por sentir assim. Existe um sentido nessa dor. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Se isso te tocou, deixa um like e fica comigo. Porque talvez hoje seja o dia em que essa espera comece a fazer sentido. Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, descobriu algo profundo sobre a natureza humana. Algo que explica muito do nosso comportamento em relacionamentos dolorosos. Frankl perdeu quase tudo durante o Holocausto. Sua esposa grávida, seus pais, seu irmão, seu trabalho, seus manuscritos, sua dignidade física. Mas em meio a esse sofrimento inimaginável, ele fez uma descoberta que mudaria para sempre o modo como entendemos a mente humana. Ele percebeu que o ser humano não busca apenas prazer ou poder, como diziam outras teorias psicológicas da época. Acima de tudo, buscamos sentido. Precisamos de sentido como precisamos de ar. E quando esse sentido falta, a alma adoece. Uma das frases mais poderosas de Frankl diz: quem tem um porquê suporta quase qualquer como. E isso explica muito sobre relacionamentos difíceis. Pense bem, por que continuamos voltando para quem nos machuca? Por que enviamos mensagens para quem não responde? Por que esperamos mudanças de quem já mostrou quem realmente é? Porque, inconscientemente, estamos buscando sentido naquela relação. Não é só amor que buscamos, é significado. Quando alguém vai embora sem explicação, quando alguém nos trata com frieza depois de tanta intimidade, quando alguém nos rejeita depois de tanta entrega, fica um vazio de sentido. E esse vazio dói mais que a própria rejeição. Pense em como você se sente quando alguém simplesmente deixa de responder suas mensagens sem explicação. O que mais dói não é apenas a ausência da pessoa, é a ausência de sentido. É aquele porquê que fica ecoando na sua mente sem resposta. Ou pense em como você se sente quando alguém que dizia te amar muda de comportamento do dia para a noite. A dor não vem só da mudança em si, vem da quebra de sentido, da história, que agora parece incompleta, do significado que se perdeu. A verdade é que ficamos presos a quem nos machuca, não porque somos fracos. Ficamos presos porque estamos tentando encontrar um sentido para aquela dor. Estamos tentando completar uma história que ficou pela metade. É como se nossa alma dissesse: isso não pode ser em vão. Essa dor precisa significar algo. Frankl também dizia que o sofrimento deixa de ser sofrimento no instante em que encontra um sentido. E é exatamente isso que estamos buscando quando insistimos em alguém que nos machuca. Um sentido para aquela dor. Porque veja bem, ninguém quer sofrer à toa. Ninguém quer sentir que entregou seu coração, seu tempo, seus sonhos para algo que não tinha significado nenhum.
É muito difícil aceitar que algo que nos importou tanto não tenha sentido algum. Por isso insistimos, por isso voltamos, por isso esperamos. Veja o caso de Mariana. Ela passou 3 anos em um relacionamento com um homem que sumia por semanas. Voltava como se nada tivesse acontecido e nunca assumia um compromisso real. Pessoas próximas perguntavam: por que você ainda está nessa relação? A resposta superficial seria: porque ela o ama. Mas a resposta profunda, a resposta que Frankl entenderia é: porque ela precisa dar sentido ao que viveu. Cada vez que ele voltava, era como se ele validasse toda a espera dela, como se ele confirmasse que ela não estava louca, que aquilo tudo não foi em vão. Ela não estava apenas esperando ele voltar, estava esperando que a história ganhasse significado. Se ele está voltando, pensava ela, é porque o que temos é real, é porque vale a pena, é porque tem sentido. O problema é que ela estava buscando sentido no lugar errado. Estava esperando que ele desse significado para sua dor, quando o significado precisava vir de dentro dela. Ou pense em Carlos, que continuava mandando mensagens para uma ex que o bloqueava, desbloqueava, respondia friamente e sumia de novo. Ele não estava apenas apaixonado, estava em uma busca desesperada por sentido. Por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz de errado? O que isso tudo significa? Cada mensagem que ele enviava não era apenas uma tentativa de reconexão, era uma busca por fechamento, por explicação, por um significado que tornasse aquela dor suportável. É como se, enquanto mantivesse o contato, enquanto continuasse tentando, a história ainda estivesse viva, ainda pudesse ter um final diferente, ainda pudesse fazer sentido. Para Frankl, quando não encontramos sentido, criamos um vazio existencial. E nesse vazio, nos agarramos a qualquer coisa que pareça dar significado à nossa vida, mesmo que essa coisa nos machuque. Isso explica por que tantas pessoas permanecem em relacionamentos abusivos, em situações que claramente as fazem sofrer. Não é só dependência emocional, é uma busca desesperada por sentido. Se eu aguentar mais um pouco, pensamos, talvez isso tudo tenha valido a pena. Se eu me esforçar mais, dizemos a nós mesmos, talvez essa história ainda possa ter um final feliz. Mas Frankl nos ensina algo crucial. O sentido não precisa vir de fora, não precisa depender da outra pessoa. Podemos nós mesmos escolher o significado que damos à nossa dor. Como ele dizia, quando não podemos mais mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Talvez você não possa mudar o fato de que alguém te magoou. Talvez não possa fazer essa pessoa voltar ou explicar seus motivos. Mas pode escolher o que esse capítulo da sua vida significa para você. Pense nisso. Talvez você não esteja realmente esperando aquela pessoa voltar. Talvez você esteja esperando entender o porquê de tudo aquilo. Talvez você esteja esperando que a dor faça sentido. E se eu te disser que você pode encontrar esse sentido sem precisar da validação de quem te machucou, como Frankl aprendeu nos campos de concentração, mesmo quando tudo nos é tirado, conforto, dignidade, entes queridos, ainda nos resta uma liberdade essencial. A liberdade de escolher nossa atitude frente ao sofrimento. Você não pode escolher se alguém vai te machucar, mas pode escolher o que fazer com essa dor. Pode escolher o sentido que dá a ela. Se isso clareou algo dentro de você, se inscreve no canal. Este vídeo está te ajudando a entender o silêncio de uma nova forma? Então, retribua esse apoio com um gesto simples. Inscreva-se no canal. Assim, você nos incentiva a continuar trazendo conteúdos que iluminam as dores da alma. Seu like é o combustível que impulsiona esta mensagem para mais pessoas que precisam encontrar conforto. E se você conhece alguém que vive um silêncio doloroso, compartilhe este vídeo. Ele pode ser o primeiro passo para a cura. Vou contar uma história que talvez você se identifique. Ana sempre foi aquela pessoa que ama demais. Desde adolescente, ela se envolvia intensamente, entregava seu coração inteiro, fazia planos para o futuro e, invariavelmente, acabava sozinha, olhando para mensagens antigas e perguntando onde errou. Ana vinha de uma família onde o amor era complicado. O pai ausente,
A mãe sempre tentando provar seu valor através do cuidado excessivo. Ana cresceu acreditando que amor era isso: dar tudo de si, anular-se um pouco, estar sempre disponível. O último relacionamento foi o mais difícil. Pedro entrou na vida dela como um furacão. No início era tudo perfeito. Mensagens constantes, planos juntos, declarações. Ana se sentiu finalmente vista, finalmente amada como merecia. Os primeiros meses foram como um sonho. Pedro a apresentava aos amigos como a mulher da minha vida. Falava em morar juntos, criava playlists com músicas que lembravam ela. Ana sentia que finalmente havia encontrado alguém que a amava na mesma intensidade que ela sabia amar. Nas palavras dela, era como se eu tivesse encontrado meu lugar no mundo, como se tudo fizesse sentido agora. Mas aos poucos algo mudou. Pedro começou a demorar para responder mensagens. Primeiro horas, depois dias inteiros. Os encontros foram ficando mais raros. As ligações à noite, que eram rotina, se tornaram exceção. E quando estavam juntos, Ana sentia como se ele estivesse em outro lugar. Como se uma parede invisível tivesse se erguido entre eles. Ana começou a se perguntar o que havia feito de errado. Será que estava sendo exigente demais? Será que o estava sufocando? Será que não era bonita o suficiente, interessante o suficiente, boa o suficiente? É incrível como nesse momento não questionamos o outro, mas a nós mesmos. Como se a indiferença dele fosse de alguma forma culpa nossa. Ana tentou de tudo. Conversou. Escreveu cartas enormes tentando explicar o que sentia. Mudou seu jeito de ser. Fez surpresas. Tentou dar espaço. Tentou se aproximar. Nada funcionava. A cada tentativa fracassada, uma parte dela se quebrava mais. Mas outra parte, talvez a mais forte, se agarrava à esperança. Se eu encontrar o jeito certo, se eu disser as palavras certas, ele vai voltar a ser como era antes. É assim que a gente pensa, não é? Que existe uma fórmula secreta, uma combinação mágica de palavras que vai fazer o outro voltar a nos amar como antes. Até que um dia, após semanas de distanciamento, Pedro simplesmente disse: "Não está funcionando para mim." E assim, sem mais explicações, ele foi embora. Ana entrou em um ciclo de dor que muitos de vocês vão reconhecer. Checava o Instagram dele várias vezes por dia. Relia conversas antigas, buscando pistas do que havia dado errado. Mandava mensagens ocasionais perguntando como ele estava, esperando que algo mudasse. Sonhava com ele quase todas as noites. Em alguns dias, conseguia se distrair. Saía com amigas, trabalhava, assistia a um filme. Mas logo que ficava sozinha, lá estava aquela sensação de vazio. Aquela pergunta sem resposta: por quê? Amigas diziam: "Segue em frente, você merece alguém melhor." Mas ela não conseguia. Não era só sobre estar com Pedro. Era sobre entender o que aconteceu. Era sobre dar significado àquela história. Como algo que parecia tão real pode acabar. Assim, ela se perguntava todas as noites. Ana estava presa não apenas à saudade de Pedro, mas à necessidade de entender, de encontrar um sentido para aquela dor. 6 meses se passaram assim. 6 meses de espera, de esperança, de dor. Até que uma amiga sugeriu terapia. Ana resistiu no início. Achava que sua dor era apenas uma questão de tempo, que eventualmente passaria por si só. Mas a verdade é que não estava passando. Pelo contrário, parecia se aprofundar a cada dia. Ana começou a terapia sem grandes expectativas. Foi quando sua terapeuta lhe apresentou os conceitos de Viktor Frankl, especialmente a ideia de que o ser humano precisa, acima de tudo, de sentido. Foi como uma luz se acendendo. Ana não estava apenas apaixonada por Pedro. Ela estava desesperadamente buscando um sentido para o que viveu. Ela queria que aqueles meses de entrega tivessem valido algo. Queria uma explicação que fizesse a dor parecer justa, necessária, parte de um plano maior. Era como se, enquanto ela mantivesse a porta aberta para Pedro, enquanto continuasse esperando, aquela história ainda tivesse um propósito, ainda pudesse ser salva, ainda pudesse significar algo além de pura perda. A terapeuta perguntou algo que mudou tudo. O que você está realmente esperando de Pedro? Ana pensou por um momento e respondeu:
Quero que ele explique por que mudou. Por que disse que me amava e depois foi embora. Quero entender. A terapeuta sorriu gentilmente e disse: e se ele nunca te der essa explicação? E se o sentido que você está buscando precisar vir de você, não dele? Foi um momento de clareza dolorosa. Ana percebeu que estava esperando que Pedro validasse sua dor, que desse sentido à sua história. Estava colocando nas mãos dele o poder de definir o significado do que ela havia vivido. Mas como Frankl diria, ninguém pode nos dizer qual é o sentido da nossa vida. É uma pergunta que cada um precisa responder por si mesmo. A grande virada para Ana veio quando ela percebeu uma verdade dolorosa. Não era Pedro quem ela esperava voltar. Era o sentido que ela esperava encontrar. Numa tarde de reflexão, Ana pegou um caderno e escreveu uma pergunta: o que essa dor quer me ensinar? E então começou a escrever sem filtro, sem medo. Escreveu sobre como sempre buscou validação no amor dos outros, sobre como confundia amar com se anular, sobre como tinha medo de ficar sozinha com seus próprios pensamentos. Ana percebeu que sua insistência em Pedro não era só sobre ele, era sobre ela, sobre o sentido que ela dava à própria vida através dos olhos de outra pessoa. Foi quando ela se lembrou de outra citação de Frankl: entre estímulo e resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Ana entendeu que não podia mudar o que aconteceu. Não podia fazer Pedro voltar ou explicar seus motivos, mas podia escolher o significado daquela história. Podia transformar aquela dor em crescimento. Ela começou a se perguntar: e se essa dor não for um sinal de que algo está errado comigo, mas um convite para olhar para dentro? E se não for sobre o que perdi, mas sobre o que ainda posso encontrar? Ana começou a buscar sentido em outras áreas da vida. Retomou projetos antigos que havia deixado de lado. Fortaleceu amizades que havia negligenciado. Reconectou-se com sua própria companhia, algo que sempre havia temido, mas principalmente começou a ver seu valor além do olhar do outro. Começou a entender que seu valor não dependia de quem a escolhia ou deixava de escolher. Houve dias difíceis, claro. Dias em que a saudade ainda apertava, em que a vontade de mandar mensagem era quase insuportável, em que o vazio parecia grande demais. Mas agora havia algo diferente. Ana não estava mais esperando que Pedro preenchesse esse vazio. Estava aprendendo, dia após dia, a preenchê-lo ela mesma, com significado, com propósito, com amor próprio. Meses. Depois Ana encontrou Pedro em uma festa. O coração acelerou, claro. As pernas ficaram bambas, a respiração ofegante. Essas reações físicas não somem da noite para o dia, mas algo tinha mudado. Ela não precisava mais de respostas dele. Não precisava mais que ele validasse sua espera ou sua dor. Ela já havia encontrado sentido. Não no retorno dele, mas na jornada dela mesma. Quando Pedro veio falar com ela, não havia mais aquela necessidade desesperada de reconexão. Não havia mais aquela esperança de que talvez ele tivesse mudado. Ana estava ali inteira, completa em si mesma. Eles conversaram brevemente. Foi estranho como são esses reencontros. Um pouco desconfortável, um pouco nostálgico. Mas Ana saiu dali com uma certeza. Sua história com Pedro havia acabado. E estava tudo bem, porque agora ela entendia. O sentido não estava no retorno dele, estava na transformação dela. Como Frankl diria, quando não podemos mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Ana havia sido desafiada e havia crescido. Talvez isso pareça com você. E talvez você também possa mudar. Se isso te deu esperança, compartilha com alguém que você ama. Agora vamos ao que realmente importa. Como sair desse ciclo de insistir em quem nos machuca? Como transformar essa dor em algo com sentido? Vou compartilhar 5 lições práticas inspiradas na filosofia de Viktor Frankl. Sua dor é real, mas não é o fim. Primeiro, quero que você entenda. Essa dor que você sente não é fraqueza, não é drama, é real, é válida, é humana. Como Frankl descobriu nos campos de concentração, o sofrimento faz parte da vida.
Não podemos eliminar toda a dor, mas podemos encontrar sentido nela. Sentir-se rejeitado não quer dizer que você não é amável. Quer dizer que algo dentro de você precisa ser escutado. Esse algo é sua alma pedindo significado, pedindo para que você olhe para dentro, não apenas para fora. Quando a saudade apertar, quando a vontade de mandar mensagem for forte, pare e respire. Pergunte a si mesmo: o que estou realmente buscando nessa pessoa? Será que é amor ou é sentido? Talvez você perceba que o que busca não é a pessoa em si, mas o significado que ela dava à sua vida. E esse significado, esse sentido, pode vir de outras fontes. Pode vir de você mesmo. Então, sinta sua dor. Honre-a. Não tente sufocá-la com distrações ou novos relacionamentos. Mas lembre-se, essa dor não é o fim da sua história. É apenas um capítulo. Como Frankl diria, dizer sim à vida apesar de tudo pressupõe que a vida tem um sentido potencial em quaisquer circunstâncias, mesmo nas mais miseráveis. Sua dor tem um sentido potencial. Cabe a você descobri-lo. A ausência do outro não define seu valor. Uma das razões pelas quais insistimos em quem nos machuca é porque, de alguma forma, associamos a rejeição daquela pessoa ao nosso próprio valor. Se ele não me quis, é porque não sou suficiente. Se ela foi embora, é porque tem algo errado comigo. Frankl diria que isso é confundir sua essência com as circunstâncias. Seu valor não depende da permanência de ninguém. Não depende de ser escolhido ou amado por uma pessoa específica. Como ele mesmo dizia, as forças além do seu controle podem tirar tudo o que você possui, exceto uma coisa: a liberdade de escolher como responder à situação. Escolha ver seu valor independentemente de quem ficou ou foi embora. Lembre-se, a decisão de alguém de sair da sua vida não é um reflexo do seu valor. É um reflexo das escolhas daquela pessoa, da jornada daquela pessoa, das limitações daquela pessoa. Você não vale menos porque alguém foi embora. O seu valor não depende de quem fica. Depende de quem você escolhe ser. Hoje faça este exercício. Liste 5 qualidades suas que independem do olhar do outro. Qualidades que são suas, que ninguém pode tirar de você. E lembre-se delas sempre. Que se sentir tentado a buscar validação em quem te machucou. Você não está quebrado, você está se revelando. Muitas vezes pensamos que essa fixação por alguém que nos machuca é sinal de que estamos quebrados, dependentes, fracos. Mas e se for o oposto? E se essa dor for justamente o processo de você se revelando a si mesmo? De você descobrindo verdades profundas sobre quem você é e o que você realmente busca? Como Frankl dizia, o que quer dar luz precisa suportar a queima. Isso não é destruição, é revelação. Pense nas vezes em que você mais cresceu na vida. Provavelmente foram momentos de desafio, de dor, de transformação. Momentos em que algo ou alguém te desestabilizou e você teve que encontrar um novo equilíbrio. É assim que crescemos. É assim que nos revelamos a nós mesmos. Esta dor que você sente agora, esta insistência, esta dificuldade de deixar ir, não é sinal de fraqueza. É sinal de que algo importante está acontecendo dentro de você. Algo que merece sua atenção. Pergunte-se: o que essa dor está tentando me ensinar? Que parte de mim está pedindo para ser vista e acolhida? Que verdade estou evitando? Talvez você descubra que por trás dessa insistência há um medo do abandono que vem desde a infância, ou um padrão de buscar validação externa, ou uma crença de que você não merece ser amado completamente. Essas descobertas não são fracassos, são revelações, são o primeiro passo para uma transformação profunda. Não espere o fim que nunca veio. Crie o seu encerramento. Uma das razões pelas quais ficamos presos a quem nos machuca é porque esperamos um desfecho que nunca veio. Uma explicação, um pedido de desculpas, um encerramento limpo. Se ao menos ele me explicasse por que mudou, se ao menos ela pedisse desculpas, se ao menos tivéssemos uma última conversa. Mas a verdade é que muitas vezes esse encerramento não vem do outro, precisa vir de dentro. Frankl diria que não podemos controlar se alguém vai nos dar respostas,
mas podemos controlar o significado que damos à ausência delas. Talvez o outro nunca peça desculpas. Talvez nunca explique por que mudou ou foi embora. Talvez nunca dê o encerramento que você tanto espera. Mas você pode dar esse encerramento a si mesmo. Crie seu próprio ritual. Escreva uma carta que você não vai enviar. Converse com um amigo, imaginando que é a pessoa com quem você precisa de encerramento. Faça terapia, mas dê você mesmo um ponto final nessa história. Lembre-se, você não precisa da permissão do outro para seguir em frente. Não precisa da validação do outro para encerrar um capítulo. Como Frankl descobriu, mesmo nas situações mais extremas, onde quase tudo nos é tirado, ainda nos resta uma liberdade essencial: a liberdade de escolher nossa atitude. Escolha encerrar. Escolha seguir. 5. O sentido está na sua escuta interna. Por fim, lembre-se de que o sentido que você tanto busca naquela pessoa ou relação pode estar dentro de você o tempo todo. Frankl descobriu que mesmo nas condições mais extremas dos campos de concentração, era possível encontrar sentido. Como? Através da escuta interna. Através da conexão com valores mais profundos. A busca do indivíduo por sentido é a motivação primária em sua vida. Mas esse sentido não precisa vir de um relacionamento amoroso. Pode vir do trabalho, da criatividade, das conexões humanas, da espiritualidade, do serviço ao outro. Quando insistimos em alguém que nos machuca, muitas vezes estamos colocando todo o peso do sentido da nossa vida nos ombros daquela pessoa. É um fardo pesado demais para nós e para o outro. Distribua esse peso. Encontre sentido em diferentes áreas da vida. Conecte-se com valores que vão além do amor romântico. Pergunte: o que essa dor quer me mostrar? Que verdade eu estava tentando esquecer? Que parte de mim precisa ser curada, não por outra pessoa, mas por mim mesmo? Talvez você descubra que estava buscando na outra pessoa um sentido que só você pode dar à sua própria vida, como Frankl diria. Em última análise, o homem não deve perguntar qual o sentido da sua vida, mas reconhecer que é ele quem está sendo questionado. A vida pergunta a cada pessoa, e cada pessoa só pode responder à vida respondendo por sua própria vida. Responda por sua vida. Encontre seu próprio sentido. Não espere que venha de fora. E lembre-se, esse sentido pode mudar ao longo da vida. O que importa não é ter todas as respostas, mas estar aberto às perguntas. Se isso falou com você, comenta "cura" aqui embaixo. Pode ser que alguém precise ler. Você que chegou até aqui, quero te dizer algo importante. Sei que dói. Sei que às vezes parece que vai ser assim para sempre. Essa sensação de que falta um pedaço, essa espera que não acaba, esse olhar constante para o passado. Sei que tem dias em que a saudade é física, em que você sente um peso no peito, em que você acorda no meio da noite com o nome daquela pessoa na ponta da língua, em que você olha para o celular 1000 vezes, esperando uma mensagem que não vem. Sei também que tem dias em que você se sente fraco por ainda sentir, em que você se pergunta o que há de errado com você, em que você se compara com os outros, que parecem seguir em frente tão facilmente. Mas quero que você saiba, essa dor não é sua identidade, é apenas um capítulo importante sim, um capítulo que está te ensinando coisas que talvez você só entenda anos depois. No fundo, talvez essa dor não seja sobre a pessoa que foi embora. Talvez seja sobre o sentido que você ainda não encontrou, o sentido que ninguém pode te dar, a não ser você mesmo. Viktor Frankl, depois de perder quase tudo e quase todos nos campos de concentração, descobriu algo que quero que você leve para a sua vida. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância. Hoje você tem uma escolha. Pode continuar esperando que alguém do passado valide sua dor, dê sentido ao seu sofrimento, complete sua história. Ou pode escolher ser você mesmo o autor dessa história. Pode escolher dar seu próprio significado para o que viveu. Não será fácil. Haverá dias em que a vontade de voltar atrás, de mandar mensagem, de checar redes sociais, será quase insuportável.
Haverá dias em que você questionará se está no caminho certo. Mas lembre-se, cada vez que você escolhe não insistir, cada vez que você escolhe dar um passo para frente, está exercendo sua liberdade mais fundamental, a liberdade de escolher sua atitude frente ao sofrimento. Como diria Frankl, quando não podemos mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Você não pode mudar o passado, não pode fazer alguém voltar ou se arrepender, mas pode transformar o significado dessa experiência. Pode transformar essa dor em algo que te fortalece ao invés de algo que te enfraquece. Talvez a vida tenha te quebrado, mas ela não te matou e agora é você quem escolhe o que essa dor vai significar. A sua história não acabou. Ela só começou a fazer sentido. Uma última coisa. Lembre-se que essa pessoa que te machucou também está em sua própria jornada de busca por sentido. Também está à sua maneira tentando entender a vida. Isso não justifica a dor que causou, mas talvez ajude a